O governo do Fernandes lá na Argentina tá tentando passar uma reforma judicial que ele diz que é para combater corrupção, impunidade e politização das cortes, mas vai terminar com o governo decidindo como o judiciário vai ser e possivelmente expandindo a Suprema Corte. E é importante prestar atenção nisso porque, primeiro, esse foi o método que a esquerda usou na América Latina nos últimos 15, 20 anos aí. Você controla o legislativo via esquemas de corrupção, como o mensalão e o petrolão, e você controla o judiciário via esquemas de corrupção também, mas também alterando a composição dele, alterando, quais são os juízes lá dentro, criando novas cortes e etc., para então você ter controle de quem decide qual é a lei. Porque você não precisa realmente mudar a lei, você só precisa mudar quem interpreta a lei, porque a lei não é o que está escrito no papel e na Constituição. A lei é o que a Suprema Corte falar que é a lei. Então, se um juiz da Suprema Corte pegar algum trecho da Constituição lá e ler tudo errado e falar assim, ó, aqui diz que você é literalmente um unicórnio, então perante a lei você é literalmente um unicórnio. E o segundo motivo que é importante a gente prestar atenção nisso é Mercosul. Nós estamos presos com a Argentina em termos de comércio internacional, porque nós estamos no Mercosul junto com eles. Então a gente tem um país que falha a cada 3 fins de semana, que agora está renegociando de novo com o FMI, e agora também está querendo fazer uma reforma judicial para tomar controle disso, tomar controle do judiciário e colocar ele sob controle do governo. Então qualquer comércio internacional que o Brasil vai fazer passa pelo crivo desses malucos. E qualquer país que vai negociar com o Brasil vai olhar e falar, e quem que é esse cara na mesa aqui? Que história é essa? Precisa ter ele na mesa para negociar? Precisa. Uau, ok. Então vamos entender qual é que é a da reforma. Tem duas coisas sendo faladas. A primeira é o que o governo tá falando. Não, é que a reforma é o seguinte, Tem 12 juízes aqui que eles julgam os casos de corrupção e tudo mais. Os caras se politizaram e tudo mais. Aí tem corrupção, tem ineficiência, tem muito problemático aqui, isso aqui. Então a gente quer fazer o sistema ser melhor. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. A tua vice, Cristina Kirchner, está respondendo processo por corrupção de várias coisas diferentes, inclusive conexão com o Lava Jato, que está respondendo por tudo isso. Tem mais toda a galera dela respondendo por tudo isso, ela, tua vice, eles estão dentro do governo e tudo mais. Então vocês vão reformar o sistema que vai julgar vocês para acabar com a corrupção. Que é o segundo ponto que está sendo falado, Tem o ponto do governo e tem o ponto do bom senso e lógica, que tá olhando para isso e falando, escuta, não, pera, quer dizer que você quer decidir quem te julga e criar todo o sistema. Pô, maneiro! Você quer um café junto com isso também? Provavelmente quer, com preço controlado, inclusive, eu imagino. É uma tremenda de uma maluquice. Como é que vai ser feita a reforma? O resumo tem um outline, tem um resuminho ali, mas pode ser bem diferente, porque o que vai acontecer é o seguinte, tem uma proposta de lei, ela vai ser colocada no Senado, foi para trâmite agora no Senado, que é de maioria do governo, e depois vai passar pela Câmara dos Deputados, que é de maioria da oposição, e isso institui também um corpo não obrigatório, não é obrigatório que você ouça eles, é um corpo consultivo, ele faz recomendações, de 11 juristas, entre eles o advogado da Cristina Kirchner. Ok, eles formam um corpo consultivo que vai recomendar quais são as coisas que devem ser feitas e tudo mais, mas se eles quiserem fazer algumas outras coisas, tudo bem, vamos ver e tudo mais. Então não tem nada assim muito escrito na pedra, o processo pode ser muito volátil e tudo mais, mas tem alguns pilares que a gente sabe, um deles é esse corpo de 11 juristas que vão ser os consultores da parada inteira, inclusive o advogado da Cristina Kirchner. E outra coisa também que está sendo proposta é juntar alguns tribunais, e especialmente esses 12 que eu falei lá atrás, que são os 12 juízes que julgam casos de corrupção lá. E o que o Fernandes está falando, eles politizaram aí, poxa, veja bem, olha só que coisa, porque, uau, então a gente quer subir esse número para 46. Então a gente vai ter 34 novos juízes apontados por não sei como, mas a tradição de uma república é presidência com confirmação do Senado. Lembra aquela história do presidente ser isso e o Senado ser dele também? Então, tradição é essa, Tem 34 novos juízes que vão julgar casos de corrupção. Aí a oposição fala, não, a gente não vai mudar quem são os juízes atuais dos casos atuais. Então, não é como se a gente fosse nomear um novo juiz que vai julgar a Cristina Kirchner e todos os amigos dela. Não, isso não vai acontecer. Aí você pergunta, onde que isso está escrito? Lugar nenhum. Ele só tá falando, não, confia no pai, é só isso.
Esse é o argumento que o cara tem. Fora isso, você também tem alterações em apelações em todos os processos. Então você pode não necessariamente mudar o juiz que está julgando ela, você pode julgar o juiz em cima, mudar o juiz em cima, mudar o sistema de formas que ela apela então para depois outra coisa que inocenta ela e todos os aliados dela e daí condenam toda a oposição. Por que não? E claro, falando em termos de Suprema Corte, saiu uma notícia ainda não... que o governo obviamente nega, mas, né, que o plano também é subir o número de juízes da Suprema Corte de 5 para 9. Ou seja, nomear 4 novos juízes, que de maneira geral são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado, então seriam juízes do governo. Isso é uma clássica tática de autoritários para tomar controle do judiciário. O Chávez fez isso, o Roosevelt tentou fazer isso lá nos Estados Unidos durante o New Deal, quando os programas dele foram declarados inconstitucionais, daí a economia voltou a crescer, porque as partes do New Deal foram retiradas e hoje você aprende na escola que foram esses programas que fizeram a economia voltar, sendo que foi, na verdade, a economia voltou quando eles foram retirados, mas enfim, eu queria fazer esse parênteses. O Chávez fez isso, o Bolsonaro sugeriu de fazer isso aqui e imediatamente todo mundo falou, mano, e ele falou, não, nunca falei isso, deixa disso, peraí, sabe, é uma tática comum. Claro, o governo tá falando, não vou fazer isso, mas o que garante realmente? Não sabemos. E aí volta para aquele negócio que eu falei, por mais que você não mude os juízes que vão jogar a Kirchner e os amigos dela em todos os escândalos de corrupção, inclusive coisa da Lava Jato que eles estão respondendo, se você muda a Suprema Corte, o que adianta? E depois você mudou os novos juízes, e aí você agora consegue usar isso pra fazer perseguição política. Ha! Mas como eu falei várias vezes ao longo desse vídeo, a gente não sabe exatamente no que vai dar isso. O fato é que os caras estão tentando e não é como se eles fossem largar esse osso muito facilmente. Quando os governos que tentaram fazer isso e que fizeram isso na América Latina engrenaram de esse é o caminho, os caras insistiam de novo até conseguir. E o que me preocupa não é tão necessariamente esses caras, porque eu meio que espero isso já deles, mas a galera do Centrão que vai falar assim, não, mas veja bem, vamos não ser ideológicos aqui, papapá, e vai acabar casando com essa ideia e faz passar. É isso que me preocupa, porque isso é o que, de maneira geral, ajuda muito esses tipos de iniciativas. A galera fala, não é como se ele fosse, não, pera, escuta. Isso sem considerar uma outra coisa muito importante que é, escuta, Fernandes, o teu país não, faliu. Vocês estão negociando com a FMI. Como é que você vai pagar por isso? Qual que é o plano? Você vai colocar 34 novos juízes, mais toda a equipe, mais um monte de tribunal, mais não sei o que, vai criar mais um monte de coisa. Vocês vão pagar isso como, ok? O que é uma consideração terciária perante toda essa maluquice que tá rolando aí. Mas isso posto, eu termino como eu comecei falando do negócio do Mercosul. Isso, se fosse qualquer outro país, eu já faria um vídeo sobre isso, para as pessoas entenderem como não existe judiciário independente. Quem que decide quanto que ele gasta? Quem que decide, quem que faz as leis que eles vão julgar e quem que nomeia? E a outra coisa é, quando ele tem poder para afetar coisas políticas, ele vai agir como um corpo político. Por que eles ficariam independentes quando todos os incentivos para os juízes é não serem independentes? Por que eles não seriam corruptos quando você tem tanto espaço diferente para ser corrupto em várias coisas diferentes, em vender e comprar decisões e ajudar ou deixar de ajudar alguém, sendo que isso vai fazer você avançar na sua carreira, o que faz com que a tendência seja que os tribunais superiores sejam povoados pelos piores juízes possíveis. Não existe essa história de, vai ter um judiciário bonitinho e ele só vai pensar na lei e não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Especialmente porque quem nomeia eles vai nomear pensando quanto que esse cara é conveniente pra mim. Então sempre vai ter essa batalha pelo controle da composição do judiciário e tudo mais. Isso é normal pra caramba em todos os países. Então não caia nessa história de, porque o Estado vai fazer justiça, direito e tudo mais. Ele literalmente não tem incentivo pra isso. O judiciário é um corpo político e vai agir como tal. Mas o fato mais grave é que é a Argentina e que a gente tá preso com eles dentro de uma estrovenga chamada Mercosul. Então qualquer coisa de comércio internacional do Brasil vai passar por esses caras. A possibilidade do Brasil de abrir as suas fronteiras e conseguir importar e exportar bens muito mais facilmente e fazer negociações com os outros blocos comerciais e outros países do mundo passa por esses asnos que estão se priorizando em tomar controle da Suprema Corte para proteger a Kirchner dos escândalos de corrupção dela. Você tem esses caras literalmente empacando o desenvolvimento econômico e a produtividade do Brasil. Fora manchar a parada, a imagem inteira perante o mundo. Porque, assim,
Pro mundo, isso é uma coisa às vezes que o brasileiro tem uma dificuldade de entender. Pro mundo não existe Brasil, existe América Latina. Se você vê as divisões em noticiários ou em avaliações econômicas e tudo mais, raramente o Brasil, muito raramente ele tá ali isolado. É América Latina. Então, quando a Argentina vai lá e faz uma desgraça desse negócio aqui, o que vai ser noticiado? Ah, tá rolando mais um golpe de judiciário lá na América Latina. E a gente vai junto. Isso afasta investidores, isso afasta pessoas que vão gerar empregos, isso afasta pessoas que vão vir para cá, isso atrasa o desenvolvimento do nosso país. E isso não é só coisas econômicas, porque às vezes a galera fala, ah, mas vocês estão olhando para a economia. Ah, isso também está ligado com coisas como, por exemplo, criminalidade, investimentos em saúde, né? E eu tô falando de saúde privada aqui, mas então significa você ter uma saúde e uma vida melhor e sofrer menos ao longo da sua vida. Isso tá ligado com cultura, porque quanto mais dinheiro, mais riqueza você tem disponível numa sociedade, mais riqueza você tem disponível para investir em coisas como cultura, certo? Não que seja linear, você pode ter culturas, você pode ter sociedades mais pobres que têm muito mais desenvolvimento cultural porque eles priorizam isso por valores morais e tudo mais. Sim, eu só tô dizendo que todas as outras coisas ficando iguais, quanto mais riqueza você tem, mais tempo você pode deixar para produções culturais e musicais e artísticas e esportivas, etc. Tudo tá ligado a quais são os recursos disponíveis, o quão rica é a sua sociedade, ok? Não é só sobre dinheiro na conta, é sobre o desenvolvimento da sociedade como um todo, e esses caras estão atrasando a gente com essa maluquice lá, que vai respingar no Brasil, que vai ser colocada como América Latina e que vai atrapalhar nosso desenvolvimento aqui. Desejo muita força ao pessoal do Libertário lá da Argentina pra resistir isso, cara. Precisa ter muito, porque olha, cara, Brasil a gente luta, mas eu não consigo nem imaginar o que deve ser esse libertário na Argentina, cara, com esse troço todo. Eu desejo muita força aos caras, quero me aproximar mais, conhecer o negócio lá. Agora tá meio corrido o negócio, mas eu quero fazer isso lá, entender mesmo. Mas olha, tá difícil. Boa sorte pra Argentina, vão precisar e muito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.